Boa tarde, moçada. Estou filmando aqui um forte núcleo de tempestade se formou sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. E nesse exato momento nós temos registro de chuvas muito fortes em Niterói, São Gonçalo, parte da zona da Leopoldina aqui no Rio de Janeiro, Ilha do Governador, Baixada Fluminense, né? Onde ao fundo nós podemos observar clarões das descargas elétricas que estão acontecendo nesse exato momento na direção de Niterói, São Gonçalo, Magé, aqui na direção da zona Leopoldina, nessa direção aqui, Ilha do Governador, enfim. Esse núcleo de tempestade se deslocou de Minas Gerais para o Rio de Janeiro, e atingiu a região metropolitana do Rio de Janeiro. Todavia, como é chuva de verão, essa chuva ela não vai atingir toda a região metropolitana com uma intensidade muito grande. Claro que em determinadas áreas estão ocorrendo nesse exato momento chuvas muito fortes, acompanhadas de descargas elétricas, rajadas de vento, mas aqui no Meia, bairro da Zona Norte do Rio de Janeiro, nesse exato momento apenas uma chuva muito leve, pingos grossos, porém esporádicos. E aqui na direção da Zona Norte você ainda tem o tempo nublado, encoberto, porém a chuva que cai aqui nesse exato momento é uma chuva leve. O céu não ficou tão carregado aqui no Meia até o momento. Pode ser que no transcurso dos próximos minutos haja uma mudança na direção do vento e essas nuvens carregadas que estão em parte da região metropolitana do Rio de Janeiro, elas se desloquem aqui para a região do Grande Meia. Como vocês podem observar, o céu está muito carregado nessa direção, com nuvens bem escuras. Claro que essas nuvens escuras se devem ao fato de serem cúmulos nimbus, que são nuvens com grande crescimento vertical, que tem sua base localizada normalmente entre 800 a 1.200 metros acima da superfície, e o topo dessas nuvens pode ultrapassar 11, 12, 13 mil metros. Então, quanto maior for o crescimento vertical dessas nuvens, mais escura fica a base. Então é por isso que nós temos na filmagem aqui ao fundo nuvens bem escuras. Aqui nessa direção é a direção do nascente, não é a direção do poente. A direção do poente é inversa, é aqui, onde lá no fundo você encontra os morros que fazem parte da Água Santa, que é um bairro pertencente à região do Grande Meia. Então, como vocês podem observar, aqui na região do Grande Meia, o céu não está tão carregado como está nesse exato momento em parte da zona da Leopoldina, em parte, claro, de alguns municípios que fazem parte aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro, como, por exemplo, Niterói, São Gonçalo, Magé, enfim. Mas nós temos também, em alguns municípios da Baixada Fluminense, nesse exato momento, chuvas muito fortes. Você pode observar os clarões procedentes das descargas elétricas que estão ocorrendo em locais bem distantes aqui do Meia. Mas nesse momento, aqui no Meia tem um vento muito fraco, um vento de, podemos assim dizer, noroeste. Mas o que eu tenho a dizer também pela experiência é que esse vento ele pode mudar de direção em função do núcleo mais forte da tempestade se encontrar na direção
do leste-nordeste desse ponto que eu estou gravando aqui no bairro do Meia, e essas nuvens carregadas também se deslocarem aqui para o bairro do Meia ou para a região do Grande Meia. Como vocês podem ver, está ocorrendo muita descarga elétrica, né? E naquele ponto, né, em que você observa o céu um pouco mais liso, numa tonalidade até cinza meio esverdeado, não sei se será possível observar isso, ali está ocorrendo uma chuva muito pesada. Eu estou falando isso pelo conhecimento que eu tenho como professor de geografia e uma pessoa que estuda muito essa questão do tempo, o clima. Então, temos esse núcleo muito forte de chuva que se formou aqui sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro. Lembrando que esse núcleo de chuva, ele se deslocou, na verdade, de Minas Gerais, né, em direção à nossa região metropolitana, cerca de uma hora e meia atrás. Inclusive, eu postei lá no meu Instagram, uma imagem de satélite mostrando, né, o deslocamento desse núcleo de chuva em direção ao estado do Rio de Janeiro, e dizendo que no transcurso da tarde teríamos, né, chuva forte aqui na nossa região metropolitana. Então, como vocês podem ver, né, aqui nessa direção, bem pouco acima desse prédio com a parede branca, você pode ver um cinza meio esverdeado, né? Aquele ponto ali é o ponto onde nós temos uma intensidade de chuva muito grande, assim como nesse ponto bem abaixo, né, dessas nuvens carregadas, um pouquinho acima desses prédios que estão aqui na Rua Dias da Cruz. Você pode perceber também com muita clareza que ali está caindo um temporal muito forte. Então, consequentemente, no transcurso do Jornal do Rio, né, que ocorre 7h30, 7h45 da noite, e também no Jornal Nacional, nós deveremos ter informações sobre essas chuvas pesadas, que, pela experiência que eu tenho, onde essas chuvas estão ocorrendo, teremos pontos de alagamento, né? Teremos transtornos no trânsito, enfim. Então, eu estou observando o seguinte, né, que há uma possibilidade eminente da mudança na direção do vento. E isso acontece quando nós temos a formação de núcleos de tempestade e o núcleo ser desviado. Então, isso pode acontecer de fato. E eu estou percebendo também que nuvens carregadas já estão se formando aqui sobre o Meia, nessa direção. Quer dizer, essas nuvens mais escuras estão se aproximando do Meia, e há uma possibilidade eminente da mudança na direção do vento, e acredito que essa mudança já esteja acontecendo nesse exato momento. E a partir do momento em que ocorra a mudança na direção desse vento ou dos ventos, essa supercélula de convecção, ela poderá atingir também o bairro do Meia, despejando aqui na zona norte do Rio de Janeiro muita chuva. Eu estou observando, né, aquele cinza mais claro, né, se abrindo, né, porque o núcleo de chuva ele está se propagando, lá, com descargas elétricas bastante intensas. E agora sim, agora confirmou a mudança do vento. Eu estou recebendo o vento de frente aqui na janela do prédio. Aquilo que eu disse anteriormente que poderia acontecer, aconteceu. A mudança do núcleo, a mudança na direção do vento, e essa mudança na direção do vento vai trazer essas nuvens carregadas aqui para o Meia, o que já está acontecendo. E pela imagem que está sendo transmitida aqui nessa filmagem, vocês podem perceber
que está ficando mais escura, porque nós estamos observando já o movimento dessas nuvens em direção aqui ao bairro do Meia. Aqui, de repente, você pode observar pela imagem as nuvens já soprando de nordeste para sudoeste. Houve de fato a mudança do vento, agora mais do que confirmado, e nós teremos, né, a entrada desse núcleo muito forte de chuva aqui também na zona norte do Rio de Janeiro. Então o Rio de Janeiro nesse exato momento deve estar em estado de alerta, estado de atenção, e infelizmente essa chuva muito forte vai causar muitos transtornos, porque passam de 17h30, hora que muitas pessoas estão se deslocando do trabalho para casa, e muitas pessoas terão dificuldade, né, de chegar em casa em função dessa tempestade que já está caindo em vários pontos da região metropolitana. Agora o vento ficou forte, esse vento de nordeste ficou forte, houve de fato a mudança na direção do vento. Olha lá o bairro da Água Santa, né? Direção, já está chovendo, a chuva está ficando mais forte aqui no Meia, e eu terei que começar a fechar a janela, porque infelizmente a chuva está vindo na minha direção. E agora só, olha o vento muito forte. Vou botar aqui a palmeira aqui na Rua Dias da Cruz. Vento muito forte, só para agora. A experiência, né, é muito grande nessa área de clima. Aquilo que eu previ que iria acontecer, aconteceu. A mudança no sentido dos ventos, e agora o núcleo mais forte de tempestade, e vocês podem ver essas nuvens mais baixas agora se deslocando na direção sudoeste. Então houve a mudança na direção dos ventos e, consequentemente, infelizmente, podemos assim dizer, esse pesado núcleo de chuva vai atingir a nossa região com muita intensidade, com potencial de alagamento muito grande. Então, hoje aqui, essa filmagem está sendo feita, né, no dia 31 de janeiro. Está tendo muita descarga elétrica, estou conseguindo filmar alguns raios caindo, né, ou subindo, né, porque dependendo do raio, tem raio que sai da terra para a nuvem, raio que sai da nuvem para a terra, e tem raio que sai da nuvem para o espaço, né? Não sei se vocês sabem disso, mas está tendo muita descarga elétrica. O núcleo mais denso de chuva está na direção da zona da Leopoldina, Niterói, São Gonçalo, Magé, enfim, mas as nuvens carregadas estão avançando, olha lá, em direção ao bairro da Água Santa. A chuva agora deu uma apertadinha, mas ainda não é temporal aqui no Meia, apenas pingos mais grossos estão caindo, e nuvens mais baixas estão se aproximando aqui do Meia. Aqui você pode ver, né, uma faixa de nuvem escura vindo velozmente aqui em direção do bairro do Meia, que é uma característica típica, né, de células convectivas. Na verdade, isso acontece, né, quando nós temos a formação de células convectivas, e sendo assim, né, podemos observar lá na direção da Baixada Fluminense uma faixa bem clarinha, né? É uma faixa mais clara, porque ali nós tivemos já a passagem do núcleo de tempestade. Mas vamos ver, né? Porque de repente o próprio vento também, ele pode contribuir para promover uma relativa dissipação dessas nuvens e a chuva não cair tão forte aqui no bairro do Meia. Isso acontece, mas no núcleo denso dessa supercélula de cúmulos nimbus, como aquela parte azulada abaixo do ponto mais escuro, esverdeada, né, cinza esverdeado, ali nós temos chuva, e chuva pesada, moçada. Vocês não têm ideia, quando você vê o céu daquela forma, é a cortina de chuva que está caindo com toda intensidade. Então vamos mostrar aqui, né, a chegada dessas nuvens carregadas, se aproximando do Morro da Água Santa. Está ventando muito nesse exato momento aqui no Meia. Nós temos, né, o Morro lá da Água Santa meio clarinho, esbranquiçado, né?
ali já está ocorrendo uma pancada de chuva um pouco mais forte do que aquela que está acontecendo aqui no Meia. Então reparem, né? As nuvens mais baixas, como é que elas começaram a se avolumar na altura ali do bairro da Água Santa, né? E houve a mudança do vento, aquilo que eu disse que iria acontecer, aconteceu, né? E temos aí um núcleo de tempestade sobre a região metropolitana do Rio de Janeiro, céu muito carregado, descargas elétricas, né, acontecendo com muita intensidade na direção de Niterói, Ilha do Governador, São Cristóvão, né, São Gonçalo. Agora tivemos um raio caindo ali na direção da zona da Leopoldina, nesse prédio aí, os dois prédios vermelho e branco, né? Que também são chamados aqui no Meia de espigões. Temos dois condomínios espigão, esse aqui e esse aqui, ó. Esse aqui é o mais perto de mim e esse outro aqui também é chamado de espigão. E na época que foram construídos, né, a mesma construtora que levantou esses dois prédios, reparem que eles são iguais na tonalidade, né? Só que esse espigão aqui da frente ele é mais largo, né? Tem mais ou menos o mesmo comprimento, mas ele tem uma frente, né, mais larga do que a frente desse espigão. Então aqui nós temos, né, repare o vento está forte, né, muito forte aqui batendo, não sei se vai fazer zoeira no celular, né, eu estou filmando aqui do meu celular. Vou mostrar lá a Água Santa, a chuva aqui ficou forte agora a pancada está ficando forte, vou ter que reduzir aqui a janela. E de repente vou ter que encerrar a filmagem, porque a chuva está entrando aqui na sala do meu apartamento. Rapaz, vou mudar a direção aqui, vou inclinar para cá, e de repente assim eu não pego chuva. Vou mostrar um pouco mais no morro da Água Santa, bastante coberto, mas a ideia aqui é pegar alguns raios, né? Pegar mais algumas descargas elétricas. O núcleo de chuva forte chegou no Meia, está chegando no Meia. Infelizmente, chuva com potencial de causar transtorno, né? O pancadão ainda não chegou, mas já está chovendo moderadamente aqui no bairro do Meia. É isso aí, moçada. Canal Geogênio fazendo também a filmagem das condições do tempo aqui na cidade do Rio de Janeiro, no bairro do Meia, região do Grande Meia, zona norte do Rio de Janeiro. Mudou a direção do vento e as nuvens estão passando aqui rapidamente agora, né? Olha como é que está lá, bairro da Água Santa, o céu ficou extremamente carregado. E agora o pancadão está começando aqui, vamos botar aqui, estou vendo que na direção lá do outro lado do bairro do Meia, né, lá está chovendo bastante. Já tem uma cortina de chuva, porque dá para ver, porque você vê esbranquiçado, né? A parede na frente dos prédios, né? Olha o barulho da chuva aqui no vidro da janela. Enfim, né? A chuva estava prevista, né? A verdade é essa. Serviço Nacional de Meteorologia, o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, Climatempo, né, Metsul, o CPTEC, que é do INPE, estavam prevendo essa chuva aqui no Rio de Janeiro e de fato aconteceu. Está acontecendo em alguns pontos, uma chuva muito pesada mesmo, né? Aqui no Meia a chuva está moderada. Eu ia tomar banho, mas quando eu vi as condições de tempo, eu falei, ih, rapaz, formou um núcleo de tempestade forte, eu não posso nem tomar banho por causa do risco, né, da descarga elétrica. Mesmo estando dentro de um apartamento, existe risco, né? Você deve evitar tomar banho no momento em que você tem uma tempestade elétrica. Mas as descargas elétricas estão ocorrendo em áreas, em bairros, né, relativamente distantes. Não sei se elas
vão acontecer aqui na região do Grande Meia. A chuva na Água Santa já ficou bem mais forte, né? Olha o barulho do raio, esse aí caiu mais perto. Não sei se a filmagem vai pegar, mas esse aí caiu mais perto. Quanto mais perto ocorre a descarga elétrica, né? Quanto mais perto a descarga elétrica, mais risco você tem. Rapaz, a chuva agora está engrossando mesmo, né? Muita descarga elétrica, as nuvens passando muito rapidamente. Aí a filmagem. Pega o espigão aí como referência, a filmagem. A chuva está caindo forte já aqui no Rio, né? Aqui no Meia, moderadamente, né? Não está aquele pancadão de... Mas está ficando mais forte, cada momento mais forte. Vamos filmar aqui, né? Não sei se, tendo como referência a luz, dá para ver que os pingos são bem grossos, né?